ouviu a história do filho pródigo, relatada na Bíblia? Eu vou te contar, só para a gente contextualizar aqui o que eu quero trazer, que é bem importante, tem tudo a ver com essa história. Tinha um pai que ele tinha 2 filhos, e aí o filho mais jovem chegou para o pai e falou assim: pai, reparte toda a minha herança, eu quero a minha parte, então me dê tudo o que é meu, porque eu quero viver do meu jeito. E aí, passado alguns dias, aquele pai dividiu tudo em 2 partes, uma para o filho mais velho e para o filho mais novo, e deu todos os bens que pertenciam, que eram por direito àquele filho. Aquele filho saiu e foi viver a vida dele de forma do jeito que ele queria. Só que ele gastou todo o seu dinheiro. Ele não tinha nenhum controle administrativo, então ele simplesmente torrou todo o dinheiro. E aí o lugar que ele foi, teve uma época de muita fome. Então as pessoas começaram a passar necessidade e ele se viu passando muita necessidade. Ele então procura emprego, mas aí ele não encontra emprego, porque uma cidade ou um país vivendo um tempo de muita escassez, ou guerra, ou sofrimento, seja lá o que for, todos de alguma forma são atingidos, principalmente aqueles que são mais humildes, né? Aqueles que são mais pobres, que não têm recursos. E aí, só o que sobrou para aquele rapaz foi um trabalho de cuidar dos porcos. Quando ele foi lá cuidar dos porcos, né, que provavelmente é uma profissão como qualquer outra, mas é muito humilde, né? E para um rapaz como ele, que era filho de um homem muito rico, se ver numa situação cuidando de porcos, alimentando porcos, provavelmente era algo muito humilhante. E aí, naquele momento, aquele filho cai em si. Ele se lembra do seu pai, e aí ele lembra assim: nossa, como eu tinha uma vida feliz. Os trabalhadores, as pessoas que trabalham para o meu pai, vivem muito bem, muito mais do que eu que estou aqui. Vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele que eu me arrependo, se ele me arruma pelo menos um trabalho lá junto com os empregados dele. É isso que eu vou fazer. E aí aquele moço não ficou só pensando, ele saiu dali, né? Engoliu todo o seu orgulho e foi encontrar-se com o pai dele. Quando estava chegando próximo à sua casa, o seu pai avistou ele de longe e correu ao seu encontro. Chegando lá, o filho fala para o pai: pai, pequei contra os céus e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me acolhe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E aí o pai não deu nem atenção para o que o filho falou e rapidamente pediu que os empregados viessem, trouxessem uma roupa, colocasse ele o melhor anel, preparasse aquele animal cevado que já estava preparado lá para poder ter uma grande festa. E aí ele anunciou assim: ó, hoje é um dia de grande festa, de muito júbilo, de muita alegria, porque aquilo que estava perdido, o meu filho que estava perdido, ele retornou. Resumindo a história, moral da história: o pai não estava preocupado com dinheiro, o pai não estava preocupado com nada que aquele filho fez, nem antes, nem durante o que estava acontecendo. O pai não levou em conta nada. É como se ele removesse e apagasse tudo que fosse contraditório, até as suas próprias ideias, né, de pai. Ele simplesmente olhou para o filho e recebeu o filho como filho. Por quê? Porque ele tinha o filho como seu maior tesouro, o seu maior bem. E aí que entra... Por que eu contei toda essa história? Porque nós nos vemos muito sem valor. E é essa consciência que está se vendo separada, se vendo fora, que agora está retornando, que está lembrando de novo de Deus. E o tesouro de Deus, a herança de Deus como aquele pai, é o seu filho, é a consciência. E aí a minha pergunta é: o quanto nós nos vemos sem valor? O quanto nós não nos consideramos dignos? O quanto nós não nos consideramos merecedores? E a gente vê isso refletido em várias coisas, nas nossas falas, no que a gente sente diante das pessoas, aquilo que a gente tem, né? Que a gente adquire. Às vezes você dá o melhor para o outro, mas você tanto faz. Por aí a gente vê assim, o quanto a gente se vê num lugar de menos, né?
valor e busca essa valorização nos outros. Aí você fica querendo que o seu filho te dê valor, que sua esposa, que seu esposo, que sua mãe, que seu pai, mas você não se vê com valor. E aí a lição de hoje é uma lição que Jesus ele traz essa clareza para essa consciência que se vê agora de dentro da totalidade e não separada, isolada, privada e em falta. E o título da lição, né, essa declaração é: abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Essa lição 187, ela é muito clara. É esse reconhecimento que a consciência, né, que esse fragmento da consciência já é tudo o que Deus é, já tem valor. Não precisa buscar nada. E aí, diante desse reconhecimento, é isso que eu dou. Por isso que ele diz assim, ó, abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Do jeito que eu vejo todas as coisas abençoadas, unificadas. Eu vejo todas as coisas em Deus e não separadas. Por isso que ele coloca assim, ó, protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las e assim estarás certo de que jamais a perderás. Então, a garantia, ela é reforçada na consciência toda vez que eu dou o que eu acredito que eu sou. Então, eu estou aqui cada vez mais reforçando aqui na consciência que o que eu sou é totalidade. Então, eu vou dar totalidade. Isso que é abençoar o mundo. Eu não vejo mais um mundo fragmentado. Um mundo em falta. Um mundo que está na miséria. O que eu vejo agora, através da visão de Cristo, é um mundo abençoado. Todos são completos, assim como eu sou completo, mas não uma imagem. Uma imagem não pode ser inteira, íntegra, perfeita. E aí ele diz assim, ó, dá com alegria, dá com certeza, dá com motivação, que isso é assim. E aí que se desfaz todo esse pensamento de sacrifício, como ele traz aqui, ó. O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. E sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Então, a correção, a mudança de percepção corrige essa ideia insana de sacrifício. O que é o sacrifício? É a ideia que alguma coisa está privada, que ela está em falta e agora ela vai fazer um esforço para encontrar e restabelecer aquilo que ela acredita ter perdido. Então, por isso que através dessa aceitação, né, eu primeiro preciso aceitar, por isso que ele coloca assim, ó, ninguém pode dar sem ter. Então, eu primeiro preciso aceitar que eu já sou a totalidade, que eu já sou abençoado, que eu já sou íntegro, para então eu poder ver todos do mesmo modo. Então, é isso. Vamos aceitar o valor que nós nunca perdemos, assim como aquele filho. Ele, mesmo que ele estivesse lá no meio da lama dos porcos, comendo aquele resto de comida lá, junto com os porcos, o valor que ele tinha, né, que ele tem como totalidade, não foi perdido. Assim como nós, não importa o que você pensa sobre você, o seu valor, ele é garantido por Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhanças de Deus. Então, essa consciência, ela é como Deus. Vamos aceitar hoje isso e manter apenas essa certeza, essa convicção em mente. Um beijo e até o nosso próximo encontro.